Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós, que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Luciane Alfradique, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar aqui em destaque a capa do livro dela para que vocês também acompanhem conosco. Quando a infância se torna doença, TDAH, entre a angústia perdão, me embananei, e o silenciamento do sofrimento infantil. Primeiramente, Luciane, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, muito obrigada pela entrevista, pelo convite, pela entrevista e pela oportunidade de falar um pouco desse livro que é tão importante no contemporâneo. Perfeito para a gente começar. Antes de falarmos da tua obra, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouco para a gente quem é a Luciane, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Muito prazer, eu sou Luciane Alfradique, sou psicóloga. Eu me formei há muito tempo atrás, em 1995, então aí se vão quase 30 anos, né? Eu trabalho com a clínica. Eu sou especialista na infância e adolescência. Isso não significa que eu não atenda adultos, né? Porque o psicólogo que atende adultos, nem todos atendem criança. Eu sou psicanalista, eu faço parte do Fórum do Campo Lacaniano aqui do Rio de Janeiro. Também trabalho na oncologia. Então, assim, são duas áreas que não são afins, né? Você falar da infância e da adolescência e falar da oncologia. Então, são duas áreas distintas, mas que se complementam, porque o psicólogo, ele é um grande escutador, né? Eu digo que a gente escuta as dores, né, desse sujeito, que ele pode ser um sujeito criança, adolescente ou adulto. Perfeito, agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, Luciane, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre o teu livro? Esse livro é fruto da minha pesquisa do mestrado, na verdade, uma pesquisa longa. Eu já pesquiso a infância e a adolescência, como eu disse, há muitos anos, e me dediquei à clínica. Eu tenho uma clínica aqui no Rio de Janeiro, uma clínica infanto-juvenil, há mais de uma década. E o que acontece? Depois, né, de muito observar os comportamentos infantis, principalmente depois da pandemia, eu resolvi entrar para uma pesquisa formal, que é a vida acadêmica. Então, fui fazer o mestrado. Com isso, essa obra do mestrado foi adaptada pela editora para se tornar um livro que possa também, de alguma forma, ajudar, orientar um pouco os pais. Não, ele não é só um livro acadêmico, mas também um livro que eu penso que de grande importância nesse momento, né, em que tantas crianças estão aí sendo diagnosticadas e medicadas, sem que se possa entender um pouco melhor o que elas sofrem. Perfeito, eu vou colocar aqui novamente em destaque a capa do livro da Luciane. Aqui, quando a infância se torna doença, TDAH, entre a angústia e o silenciamento do sofrimento infantil. E já deixo um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra da Luciane, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você encontra o link para ter acesso a ele. Agora sim, de fato, vamos falar sobre a tua obra. Eu gostaria que tu contasse pra gente, perdão, sobre o teu processo de pesquisa, da tua motivação para escrever sobre o assunto, o teu processo de escrita, as tuas descobertas durante a escrita dessa obra, e que tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Como eu falei, né, esse livro é uma adaptação da minha pesquisa de mestrado. Ele vai encontrar uma autora que questiona um pouco a sigla do TDAH, porque TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a pergunta, né, que eu abro o livro, né, que foi minha questão de mestrado e a minha questão de doutorado, essa pesquisa não se encerrou, né, ela permanece no doutorado, se essas crianças que têm esse diagnóstico de TDAH não são crianças angustiadas. Então, enquanto a gente fica fixo, né, na questão comportamental, eles são muito agitados, eles são desatentos, eles são hiperativos, a gente precisa pensar
São dois sintomas comportamentais, que é a hiperatividade e a impulsividade, e um outro comportamento, que é a desatenção. A desatenção é um déficit. Então, como é que o mesmo transtorno pode ter um déficit, que é o atencional, e a agitação e a hiperatividade como parceiras no mesmo transtorno? Entende? É isso que eu me questiono. Então, eu começo a perguntar se não é da angústia que se trata, porque sujeitos angustiados, até mesmo nós adultos, quando estamos angustiados, ou usando uma sigla mais moderna, como eu sou psicanalista, eu falo da angústia, mas a gente pode pensar que a psiquiatria trata esse tema como ansiedade. Quando estamos ansiosos, a gente não tem atenção. Quando estamos ansiosos, nosso corpo parece que transborda, né? Ficamos inquietos. Quando estamos ansiosos, ficamos impulsivos, tendemos a ter reações impulsivas, comportamentos impulsivos. Porque não a criança não teria, né, como ansiosa, como uma criança ansiosa ou angustiada, comportamentos, né, que fossem diagnosticados como TDAH. E, a partir daí, eu começo a questionar esse excesso de diagnóstico, que foi um diagnóstico que surgiu a partir da década de 90, principalmente é um diagnóstico ele é muito assim preponderante na escola, porque é ali que a criança passa a maior parte do seu tempo e começa a ter questões comportamentais que atrapalham, e, a partir disso, a escola demanda aos pais, esses pais levam ao psiquiatra ou pediatra, que indica para o neuro, para o psiquiatra, e essas crianças começam a tomar medicações. Não sou contra a medicação, não estou dizendo que não existam crianças realmente ansiosas, crianças hiperativas, crianças impulsivas. O que eu questiono é se todos esses comportamentos são de fato TDAH. Entende? Então, que a gente tem um excesso de diagnóstico e tem um excesso de medicalização da infância, onde os comportamentos que eram comuns da infância, né, como uma criança levada, uma criança inquieta, uma criança questionadora, ela passou a ser uma criança da medicina, uma criança que precisa ter um corpo e uma fala silenciada pelos psicotrópicos. A gente não pode esquecer que esses remédios são psicotrópicos, né? E que fazem efeito no cérebro que está aí em construção. Então, é sobre isso que o autor vai encontrar, assim, é um texto que vai levar a reflexões. Não Fica, sei então, se novamente. consegui explicar um pouco, né? Claro, claro, sim, deixou bem no ar aquela indagação para o leitor, aquele questionamento para o Sim, leitor o se leitor vai sentir encontrar vontade. reflexões, questionamentos, né? Isso, e que o autor, e com certeza acendeu aquela chama das pessoas que têm também interesse sobre o assunto e querem saber mais, fazer a leitura da tua obra, que é Quando a Infância se Torna Doença, TDAH entre a angústia e o silenciamento do sofrimento infantil. Agora, aproveitando que a gente está com a capa novamente em destaque, eu queria que tu falasse sobre ela, e como é que foi esse processo de produção junto à editora, para a criação da capa e também a diagramação do miolo. O que acontece? Quando eu escolhi essa capa, eu acredito, né, que a arte, ela salva, né? A arte, ela é uma possibilidade, né, daquele sujeito adulto ou infantil. Quando eu falo sujeito, eu falo, né, que o inconsciente, ele é atemporal. Então, somos adultos, né, corpo adulto, mas a infância permanece para todo sempre, né? Então, assim, a arte, ela salva, né, quando a criança, principalmente, né, que eu atendo criança e adolescente, ela consegue transformar sua angústia em arte através da fala, através dos desenhos, através da poesia, da pintura e do brincar, ela se torna um ser que pode falar das suas dores. Claro que o TDAH é uma possibilidade, né? Ele pode ser neurológico, uma dificuldade realmente desse cérebro que tem formação, mas a gente não pode esquecer que o contexto é biopsicossocial. Então, eu coloco uma criança de costa para a gente ver que esse sujeito, ele não é pensado, ele não é falado, ele é adoecido, né? É uma criança de costa, é uma criança que não está sendo pensada na sua singularidade, nas suas possibilidades, e sim, ela está sendo silenciada, né?
em torno de um diagnóstico. Então, acho que isso é uma discussão que a gente precisa pensar o que é infância no contemporâneo, e eu queria acrescentar que o livro também, ele traz toda uma pesquisa do conceito da infância, do que é criança, desde a Idade Média ao contemporâneo, como esse conceito de infância foi se modificando, e também trago o TDAH, que antes tiveram muitas nomeações até chegar ao TDAH. A minha experiência com a capa, eu acho a capa lindíssima. Eu me apaixonei pela capa, porque eu sou muito fã do Vicente Van Gogh, e foi inspirada na obra dele. Então, assim, eu acho que a capa diz muito, né? Um autor, um grande pintor atordoado aí, desde a infância, então não podia, é uma homenagem a ele e também essa criança que está sem rosto, né? É isso. Perfeito. Aproveito para relembrar, porque realmente é uma capa muito bonita e que bom que o pessoal do design conseguiu trazer isso que tu imaginava, que tu desejava para a capa do teu livro. Uhum. Aproveito para relembrar você que nos assiste, que se você se interessou pela obra da Luciane, Quando a Infância se Torna Doença, TDAH, entre angústia e silenciamento do sofrimento infantil, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, seguindo para o final da nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, que têm o sonho de publicar um livro, porém por algum motivo ainda não fizeram. Olha, eu posso dizer, assim, eu brinco com meus pacientes que eu sou mãe de 3 filhos lindos, 3 homens lindos, estou até emocionada. E foi a partir, né, desse lugar que eu sou professora primária, fui, né, muitos anos, depois fiz a psicologia. Minha principal função foi a maternidade, então eu cuidei muito, né, desses homens, né, que hoje são adultos, eu sou avó, e sempre tive um lugar de cuidado, né? Depois, quando eu monto a clínica, né, pensando na infância e da adolescência, eu também tenho esse lugar que a maternidade me deu. Então, assim, eu brinco que foi uma pesquisa incansável, né, minha, na minha vida particular enquanto mãe, né, descobrindo esse lugar, né, da infância dos meus 3 filhos, agora da minha neta, das crianças que passaram por mim, desses 30 anos de clínica. Então, assim, eu acho que escrever um livro para mim é uma realização, é o meu quarto filho, né, porque é muita pesquisa, mas eu acho que as pessoas precisam publicar, o mundo precisa de autores, e eu brinco, quem publica, quem escreve, não perturba as pessoas, né? Então, enquanto a gente está pensando, né, escrevendo, pensando, pesquisando, a gente traz a possibilidade, né, do discurso, a gente traz a possibilidade da reflexão. Eu acho que quem publica não quer guerra, né? Eu brinco isso, quem publica está voltado para questões que possam tornar o mundo um lugar melhor, seja pela arte, uma escrita pela arte, seja uma escrita acadêmica, que é o que a editora faz, nos propicia que a nossa obra acadêmica de mestrado e doutorado saia da estante da universidade e vá para o mundo, né? Que é preciso, né? As pesquisas de mestrado e doutorado são longas e elas precisam ganhar aí visibilidade além da universidade. Fica então o recado da Luciane para você que ainda não fez a publicação do teu livro. Coloca o teu conhecimento para circular. Eu gosto sempre de pontuar isso aqui nesse momento da entrevista, que muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. Então não deixa ela parada, guardada no fundo de uma gaveta ou numa estante de uma universidade. Publique. Quem sabe Afinal, algum né? Desculpa te cortar, afinal pode você se falar bem. dedicou, né? Eu brinco que a escrita é um lugar muito particular, e assim, eu acho que eu posso falar isso para os colegas que estão aí, né, passando por esse período. É um momento, assim, de muito isolamento, a gente passa 2 anos, às vezes mais, né, abrindo mão de muitos lugares, às vezes de encontro com a família, com os amigos, né, na pesquisa profunda. Então, assim, não abrir isso para o mundo, né, não publicar, é realmente desperdiçar tudo que você escreveu, que você se dedicou, né? Então tem que circular. Conhecimento precisa circular. Luciane, muito obrigada pelas tuas pontuações, tuas considerações também, e obrigada Eu que pela tua agradeço.
pela tua disponibilidade em conversar conosco para poder fazer esse lançamento da tua obra. Muito E foi um obrigada. prazer. E eu poderia acrescentar que esse livro está sendo lançado no dia 7/10 também, junto com a editora, na Livraria da Travessa, do Shopping Leblon, aqui no Rio de Janeiro, a partir das 18 horas. Eu terei um imenso prazer em conhecer as pessoas, ir ali receber meu autógrafo, brindar comigo esse momento tão festivo, não é? Então, também estarei encontrando aí os colegas e os leitores na Livraria da Travessa do Shopping Leblon, no Rio de Janeiro. Fica o convite para você que está no Rio de Janeiro ou que vai passar pelo Rio de Janeiro, então, na data do lançamento da Luciane, dia 7 de outubro, correto? Correto. Isso, então fica o convite para você também adquirir o teu exemplar presencialmente e poder brindar esse momento junto com ela. Luciane, novamente, muito obrigada e obrigada também a você que nos assistiu até aqui. Faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais. Nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.